E aí pessoal, Afro Samurai Pio na área com mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre a desculpa da demanda biológica. Não a demanda biológica não, do imperativo biológico que muitos usam por aí. Muitos caras do conteúdo, principalmente aqueles que são mais ditos mais ciência, mais pé no chão, tem a falha ideia do imperativo biológico, de que as coisas são assim, porque elas são assim, porque a evolução quis assim, blá blá blá, sendo que na verdade é sim um pouco disso, mas não é tudo o que eles falam. Vamos dar um exemplo aqui. A neotenia. Os caras falam que isso é a artimanha da natureza para fazer o cara gadar e querer ficar com um ser de luz, já que o ser de luz com a carinha mais fofinha, mais kawaii, né? Mas cutie faz o cara querer gadar. Isso seria uma arma da natureza para fazer o cara querer automaticamente proteger, ficar perto. De que eles também falam que os filhotes também têm isso justamente para ter proteção, sendo que na verdade esse é um argumento mais idiota que eu já ouvi na história da ciência. E olha que eu já ouvi muita merda. Vamos dar um exemplo, que na verdade a neotenia não é assim que a banda toca. Vamos lá. Pega um copo de vidro e um copo de metal, se você tiver. Se você não tiver um copo de metal, pega um de plástico. Agora pega e põe os dois com a palma aberta na mão. Me diz, qual você vai querer ter mais cuidado? Qual você vai ter mais atenção? Qual você vai ter mais cuidado para proteger? É óbvio que é o mais frágil, o copo de vidro. Você vai literalmente focar sua preocupação, coisa para não deixar aquele copo quebrar e você ter aquele copo para você, já que um copo de vidro normalmente é caro. O copo sofre de neotenia? Não. Mas não, a neotenia é só de seres vivos. Não, a neotenia é pela preposição de vocês, pela prerrogativa de vocês. O copo também, por um sentido mais amplo, o copo também sofre de neotenia. O que na verdade a neotenia ela é a retenção de características jovens com o passar do tempo. Não necessariamente características infantis, mas características jovens. Tanto que neotenia é um dos nomes também para juventude eterna. São aquelas pessoas que mesmo velhas têm cara de novas. Sabe, tipo Tom Cruise? Tom Cruise tem mais de 40 anos. E o cara continua com aquela cara. Qual era o nome dele? Lá o Ricardo Solares. Nossa, essa piada Lá o John Wick da vida, o Neo do Matrix. Ele continua com a mesma cara de que quando ele era mais jovem. Aquilo é neotenia. Ele retém essas características jovens mesmo estando bem avançado de idade. No caso das mulheres, elas têm, principalmente nelas, elas têm essa neotenia de gerar cara fofa, essas coisas. É literalmente uma das armas para chamar a atenção, não necessariamente para fazer o cara gadar, mas é uma das armas para você fazer o cara prestar atenção em você. Porque ela tem que ter o conjunto completo, ela tem que ter cara, cabelo, corpo, busto, cintura, glúteo, perna, essas coisas que atrai o cara. E ainda mais tem um detalhe: o ser humano é bem diverso, e por ser diverso, ele tem gostos diferentes. Isso é biologicamente comprovado, que o ser humano, mesmo os animais, têm gostos diferentes. O que acontece é que o que existe na verdade é uma variante do instinto de sobrevivência. Porque assim, vamos pegar um exemplo. O cara no passado, ele machucava a perna. Ela ficava lá dolorida. Ele tinha muito mais cuidado com a perna.
Porque aquela perna era frágil e ele tinha que focar sua atenção, o seu cuidado naquilo. Você pode ver, como eu falei, pega o exemplo do copo. O copo de vidro, você vai ter mais cuidado com ele. Ou seja, essa história de neotenia de que é pra gadar, não cola aqui não. Cientista de verdade vai olhar pra você e dizer que você tá doido. O cara que estuda vê que isso aí é balela, que isso é só engana trouxa. A neotenia não é pra fazer o cara gadar, porque gadar é antinatural. Os caras não gadam. Mesmo na natureza não existe gadagem. Não dá pra gadar, é impossível. Biologicamente você pode ver, todos os animais, eles não gadam. Ah, mas e as vespas, as coisas? Eles têm uma troca justa. Eles não gadam na rainha. Se vier outra, ela vai ter que batalhar, porque senão os caras vão embora. E mesmo nesse, no caso da formiga, no caso das vespas, no caso das abelhas, o motivo de eles ficarem lá protegendo é porque só a rainha pode dar a luz. As outras fêmeas, que se dane. As outras fêmeas também se põem na linha de frente para quando os zangões acabam, elas têm que proteger a rainha e tudo se sacrificar. Se viram. Por isso que ainda é uma troca justa, porque todos ali vão ter sua chance de ter o seu bem bom com a rainha. Isso acontece como uma forma de sobrevivência. Ou seja, essa história de que é feito pra gadar, a neotenia é a maior arma da natureza, uma das maiores armas da natureza pra fazer o cara gadar e querer ter a mulher, é balela. Porque o cara quer ter mulher para duas coisas. No caso de ele não querer nada, é teu bem bom. Dificilmente um cara não vai querer ter pra bem bom. Pode querer ter amizade. Eu sinceramente acredito em amizade entre homem e mulher. Eu acredito, porque eu já vi isso acontecer. O pessoal gosta de vista, então vamos lá, eu vi acontecer. Ou no caso, pra constituir família, constituir vínculo conjugal, gerar filhos e tal. E ainda tem aquela desculpinha, tipo, na neotenia de a neotenia também é usada pelos filhotes pra querer que o cara se aproxime neles. Tipo, paternidade é um mito porque eles não saberiam. Não. Essa história não é nem biológica. Paternidade na verdade é biológica. O senso de coisa é social. Não é uma coisa, tipo, paternidade é biológica, não é social. Porque o cara olha pro bebê e ele gera um vínculo com ele. Gerando-se um vínculo, se gera a paternidade. Tanto é que esse é um dos motivos, é uma das desculpas pro pessoal querer pensão socioafetiva. Sendo que, na verdade, a pensão deveria ser para quem fez. Porque o cara tá ajudando lá por puro e simples, quase literalmente, é algo altruísta. É algo por caridade. Quase mais que uma caridade lá. Ele se importa com a criança, se importa com tudo lá. E a paternidade, ela é biológica. O cara vê a coisa lá. Ele pode até não saber se o filho é dele, mas ele se importa com a criança. Por que ele se cuida e se preocupa? Porque a criança é frágil, como eu falei. O exemplo do copo de ferro e do copo de vidro. A criança é frágil, coisa e tal. E nem vê coisa tipo, a neotenia da... Não, porque criança feia, criança, principalmente bebê de um ponto antes de, sei lá, 1 ano, 2 anos, é feia pra um diabo. Mas já se vê que o pessoal pensa com orgulho e não com a cabeça, né? Só fala o que quer. Porque o ser humano, ele é um animal. Sim, mas tem o restante da frase. O ser humano é um animal. Ele é um animal racional. E se eles falassem o resto dessa frase,
Pode acreditar. Falar o resto dessa frase mata a ideia deles, porque racionalidade tira qualquer prerrogativa de imperativo biológico. Por isso que você vê esses caras não falando o resto dessa frase, que tipo, não, somos animais. Somos animais, coisa e tal. Eles não falam o resto dessa frase porque se eles falar a parte do racional, corta o imperativo biológico e só se torna uma demanda. O que existe são demandas biológicas. A demanda de querer ter o bem bom é uma demanda biológica. Você faz se você quiser. De ter família, você faz se você quiser. De ter companhia, essas coisas, você vai se você quiser. É uma demanda, não é um imperativo. Apesar de o ser humano ser um bicho sociável, ser um animal racional sociável, ele pode escolher se ele quer ou não ter companhia. Por que você acha que, tipo, os seres de luz, quando bate a Dewal, o inverno chega pra elas ficam nos gatos? Porque elas não querem abandonar, elas não querem ficar até o fim naquela ideia delas, mesmo sabendo que é errado, elas querem ficar até o fim. E pra suprir essa demanda que elas simplesmente não conseguem dizer não, porque elas não têm, principalmente as de hoje, não têm maturidade pra isso, elas ficam com gatos. Virar a véia dos gatos. Ou seja, essa história de neotenia é feita pra agradar é coisa de trouxa. A neotenia é uma das armas pra fazer o cara se aproximar da fêmea. Assim como o homem tem um shape, tem um rosto, aquele rosto quadrado, assim, um girachede, ou o cabelo, sei lá, depende também do gosto da pessoa, porque gosto também é biológico, depende, cada ser vivo tem o seu gosto. Ele tem também para atrair a fêmea. O homem tem um shape, tem os músculos, a pele assim brilhosa, que é para atrair. Se eu fosse descrever como mais próximo do comportamento de uma relação do cara com a mina, seria a relação dos machos e fêmeas dos lagartos de crista. O lagarto de crista chega uma época do ano que cresce uma crista na costa dele, por isso o nome dele é lagarto de crista. E nisso ele faz crescer a crista na costa, e quanto maior for a crista dele, mais chamativo ele fica para as fêmeas. Mas ele escolhe a fêmea com quem ele quer. Se a fêmea for assim, não for interessante para eles, ele cai fora. No caso dos homens, principalmente desde da época do coisa, quem tinha que vir eram as minas. O cara desenvolvia lá o shape, coisa grande, essas coisas, parará, e ele escolhia. Tipo, não era pra servir. Essa história de que o homem nasce pra ser escravo da fêmea é uma mentira dos caçam. Tipo, a natureza ginocêntrica. Ginocêntrica é a tua mãe. Ginocêntrica é a quinta dos infernos na tua vida. A natureza, ela é mãe de todo mundo. Ela se importa com todo mundo. Ela tem seus filhos favoritos, claro, que são aqueles que nascem com mais atributos, essas coisas e tal. Que nascem com mais beleza, mais inteligência, essas coisas. Todo mundo sabe disso. Mas ela ama a todos. E é assim que funciona. A natureza não é ginocêntrica. O ginocentrismo, na verdade, o ginocentrismo é antinatural. Porque se você diminui justamente o sexo que manteve tudo funcionando, isso aí é antissobrevivência, não tem como funcionar. Se a gente for levar pelo ponto de vista natural e biológico, esse tipo de comportamento já teria extinguido a raça humana há bilhões de anos. Já teria extinguido a humanidade há muito tempo. Ou seja, neotenia não é para fazer o homem gadar. Gadar é antibiológico. Isso é desculpa. O pessoal usa essa desculpa da neotenia para tentar cortar a falha de não botar a culpa em si. É assim que eu vejo isso acontecendo. É que nem a poligamia, dizer, a natureza dos seres vivos é poligâmica. Meu filho, poligamia é a coisa mais rara na natureza. Porque o que reina são 3 coisas. A não gamia, que é literalmente não ter parceiros.
que no caso você só faz os animais só fazem aquilo para ter os bebês e cada um segue seu rumo, que a maioria dos animais é assim. A poligamia, que é quando tem uma diferença entre seres, no caso, tipo, pegando um exemplo bem legal, o leão. O leão é poligâmico. Mas por que ele é poligâmico? Porque tem muito menos macho do que fêmea, porque os machos brigam entre si para manter tudo bonitinho, certinho. Porque se um macho perde, os filhotes dele também vão pra vala. Por que você acha que o leão fica parado descansando o dia inteiro? Porque ele tem que ficar sempre a postos para quando um leão rival chegar, ele defender as crias dele. Por isso que as leoas caçam e ele fica com os melhores pedaços, para ele sempre ter força e energia. Mas por causa dessas brigas, tem muito mais fêmea do que macho. Vamos pensar agora de comparar a gente a primata? Vamos lá. Na sociedade dos chimpanzés e dos orangotangos. Todos têm acesso à fêmea, mas quem tem primeiro é o macho alfa, o líder. Na sociedade dos lobos também é assim. Ele tem acesso às melhores fêmeas e também de escolher elas, porque quem determina é ele. E ele também tem que manter os filhotes dele seguros, senão morre tudo. No caso dos seres humanos, o que aconteceu foi que, primeiro, quem reinou foi a monogamia, porque no começo da humanidade era 1 para 1 praticamente, uma quantidade razoavelmente igual de 1 para 1. Não tinha tantas diferenças entre os sexos, já que não tinha acontecido ainda a especialização dos sexos. Os homens tinham uma mama maior, não tinha quase diferença visual entre homens e mulheres. Isso só foi acontecer na diferenciação dos sexos, quando os homens perderam as capacidades maternais e ganharam as capacidades de força e tal, e as mulheres ganharam as capacidades maternais. A mama cresceu, a cintura afinou, perdeu os músculos, o grelhinho diminuiu, os quadris aumentaram, o corpo se adaptou para ela cuidar das crianças. Por isso que as seres de luz fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque elas tinham que fazer várias coisas para cuidar de tudo enquanto o cara caçava. E o cara conseguiu só fazer uma coisa ao mesmo tempo, porque ele tinha que focar 100% de sua visão, de sua concentração naquilo. Só que como a gente também está falando de uma época em que tudo era maior que o ser humano e o ser humano ainda era presa, os homens morriam muito. Ou seja, chegava num ponto em que tinha pouco homem para muita fêmea. Aí veio a poligamia, que foi um recurso da natureza para impedir que isso acontecesse, que a humanidade fosse extinta, e ainda melhor, também gerou a hipergamia, porque com cada vez caras mais morrendo, os mais fortes iam sobrevivendo, e elas tinham que escolher esses mais fortes. E elas tinham que chamar a atenção, ou seja, elas tinham que ter o melhor corpo, tinham que ter coisa e tal. Neotenia não era nem pra... não existia nem a neotenia. O que valia era busto e era do pescoço pra baixo. Da cabeça pra cima era só o rosto mesmo, mas o que valia de verdade era do pescoço pra baixo. E elas tinham que chamar a atenção do macho. Por que você acha que elas têm mais proficiência na dança? Se vocês já notaram, eu fiz praticamente um estudo científico sobre isso, sobre as danças ao redor do mundo, e eu percebi que as seres de luz têm mais proficiência na dança. E por causa disso, chegou a minha conclusão de que no passado isso foi necessário. E vocês sabem que quem atrai atenção no reino animal, uma das formas de atrair atenção é fazer a dancinha. Então, levando em consideração outros fatores, não me admiraria pensar e ter quase certeza de que no passado elas iam para os machos e iam dançar para eles, para tentar chamar a atenção para eles e escolherem elas. E por causa disso, elas brigavam entre si. Eu já falei, não existe sororidade. O homem que é coletivo, mulher é individual, é individualista. Porque o homem faz para
todo mundo. Mulher vive pra si. Dificilmente elas conseguem manter grupo. O que a gente tem hoje é uma falsa sororidade. O que a gente tem hoje é uma robotização. Elas robotizaram todas para todas seguirem o discurso. Mas não demora muito que elas começam a se matar. Já os caras não, eles conseguem gerar grupo, fazer e acontecer, porque como tudo matava o ser humano, tudo era maior que o ser humano, eles tinham que ter comportamento coletivo. E eles perceberam, e isso foi passado adiante, de que justamente os caras mais coletivos, de ajudar um ao outro, foram os que viveram e passaram seu conhecimento à frente. Não foi nem a genética à frente, foi o conhecimento à frente. E isso acabou fazendo com que o homem se tornasse mais coletivo, de querer ajudar a todos e de conseguir gerar grupos mais fáceis. Você vê, tem um monte de estudo mostrando que os grupos masculinos, amizade e tudo mais, são mais duradouros quando são formados só pelos homens. Basta ver, tem Samantha Brickles, tudo aí para mostrar. Elas brigam entre si, porque no passado elas tinham que brigar, porque mesmo o mais chedão do passado não tinha mais de 3 mulheres. Isso explica também o fato de que pesquisas recentes mostram que apenas 40% dos homens da era antes da modernidade terem feito o bem bom com 80% das mulheres. Tinha pouco homem e elas tinham que dividir. Mas uma coisa que eu sei, mulher não divide macho, ela tolera. Elas toleram. Elas não dividem, elas toleram. Porque ela sempre vai querer atenção pra si. Por ser um ser mais passional, ela sempre quer mais atenção pra si. Agora junta mais de um desses aí, mais de 2. Você vai ter um inferno na vida do cara. Ou seja, essa história de que o ser humano naturalmente é poligâmico é outro conto da carochinha. Ou seja, a teoria se prova falha novamente. Meu professor diz muito isso, que a ciência não trabalha com verdades, ela trabalha com teorias que tentam ser mais verdadeiras possíveis. Só que, tipo, os que os caras usam hoje são cientificismos que já, foram há muito tempo, já era. O pessoal hoje já sabe que não funciona assim, mas os caras insistem. Por quê? Porque é o mais conivente pro lado deles. Muitos dos nossos não querem admitir, não querem perder o orgulho. Querem ter o poder de volta, mas não querem pagar o ônus. Não querem pagar o ônus. Estão basicamente sendo iguais a elas. Querem um bônus sem um ônus. Não conseguem ver além. Não conseguem ver todos os vetores, porque o ser humano é produto do ambiente, mas ele também é produto da sociedade. É biologia, é ele mesmo e sociedade. Essas 3 coisinhas geram como vai ser o ser humano. Tipo, a demanda evolutiva também tem suas partes, mas é nisso aí. Não tem pra onde fugir. E por sermos racionais, não existe, como eu já falei, imperativo biológico. Existe demanda biológica. Porque o imperativo você obedece mesmo não querendo. Já a demanda você obedece se você quiser. Porque se fosse imperativo não adiantava a gente fazer o que a gente queria. Todo mundo ia ser gado para sempre. Mas a gente já provou que isso não é verdade. Aqui é o Afro Samurai Pio. Esse foi mais um vídeo. Curtam, comentem, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima.